Olá, quero trazer a você uma breve reflexão a respeito da palavra de Deus que se encontra em Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. Eclesiastes, capítulo 7, verso 2. Está escrito assim na palavra do Senhor: Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, pois naquela se vê o fim de todos os homens e os vivos que o tomem em consideração. Sempre que eu me deparava com esse texto, eu não conseguia compreendê-lo e era um texto que me trazia muita estranheza, porque naturalmente nós preferimos estar na casa onde há festa e não na casa onde há luto. E estudando sobre esse texto, lendo comentários, um deles Deus usou para abrir meus olhos a respeito da mensagem que estava contida nesse texto. Meus irmãos, a ideia é que ao longo do tempo e com o desenvolvimento da medicina, nós fomos nos distanciando cada vez mais fisicamente da morte. Nos tempos bíblicos, as pessoas não tinham hospitais nos quais elas poderiam se internar quando elas ficassem doentes. Elas não tinham asilos, elas não tinham esse tipo de recurso. Então, quando as doenças chegavam, o comentarista nos diz que, dependendo da casa que você entrava, as doenças tinham um cheiro, né? E esse cheiro muitas vezes era cheiro de morte. Conforme o cheiro, conforme o aroma exalado, né, pelos corpos que estavam doentes, as pessoas já saberiam que ali a morte em breve chegaria, naturalmente falando. E hoje nós já não temos mais esse tipo, de forma geral, né, nós não temos mais esse tipo de realidade. Pensando nas grandes cidades, e muitas vezes, quando aqui em São Paulo nós vamos em alguns hospitais, eles parecem mais hotéis do que hospitais propriamente ditos. Isso faz com que a morte fique cada vez mais distante, o convívio com a morte, o fim da vida, né? Não só apenas o ato da morte em si, mas o processo até chegar lá, eles fiquem cada vez mais distantes da nossa realidade, do nosso dia a dia. Isso faz com que muitas vezes nós nos esqueçamos de que a vida é breve, de que nós não conseguimos saber até quando viveremos, se nós chegaremos numa velhice, ou se alguns chegarão na fase adulta. O fato é que as pessoas têm se esquecido de que nós não viveremos para sempre, de que nós não necessariamente viveremos muitos anos. E por conta disso elas têm gastado a sua vida a buscar coisas que não lhe trarão recompensa eterna, não lhe trarão alegria eterna. Nós temos nos gastado muitas vezes apenas com coisas terrenas e esquecido daquilo que de fato importa. E nesse momento de crise, eu queria que você refletisse a respeito da brevidade da vida. O meu desejo é que você possa usar o tempo que você tem tido em casa, aqueles que têm ficado em casa, para refletir que o tempo para nos arrependermos dos nossos pecados é agora, não é depois. Nós não sabemos se nós teremos amanhã. O tempo para nós nos acertarmos com aqueles que nós temos tido algum tipo de divergência é agora. É melhor ir à casa onde há luto, né? Porque nela nós vemos o fim de todos os homens. É certo que nós morreremos. E para o cristão essa é uma grande coisa que acontece na sua vida, pois ele habitará junto do Pai. Mas use esse período de quarentena, use esse período que você tem ficado mais parado em casa e reflita a respeito da brevidade da vida, o que você tem feito da sua vida, se você de fato tem realizado coisas pensando na glória de Deus e coisas relacionadas à eternidade, ou se você simplesmente tem se gastado nas coisas passageiras dessa terra.
É tempo de reconciliação, reconciliação com Deus, tempo de arrependimento, tempo de reconciliação com o seu próximo, muitas vezes com entes queridos. Pense nisso, meu irmão, reflita nisso, ore, peça a Deus que conduza o seu coração nesses dias, especificamente nesse tema, a brevidade da vida. Use a crise para sair mais maduro espiritualmente, para sair mais próximo do nosso Senhor. Que Deus te abençoe e tenha uma ótima semana.